Um dia desses eu parei pra refletir o porquê só vejo pessoas burras ficando famosas e ricas na internet. O podcast mais famoso do Brasil é comandado por dois caras que têm um QI bem questionável. Então, Fred, tipo assim, tamo questionando, né? Um cara que tem uma oratória horrível e só sabe falar receba ficou conhecido mundialmente e foi convidado a participar da cerimônia de premiação mais famosa do futebol. MCs de funk estouram em questão de dias cantando uma bela poesia que só contém palavrão e coisas relacionadas a sexo e orgias. Outras aí ficam milionárias só mostrando a bunda e nem vou falar daqueles esquisitos que faziam live de NPCs. Cara, aonde estão os nerds? Porque as pessoas nerds e inteligentes normalmente não têm voz na internet. Eu sei que talvez você vai falar agora que mas eu sigo fulano de tal que é nerd e ele tem bastante seguidores nas redes sociais. Mas cara, eu também acompanho pessoas que eu considero nerds. E te falo que essas pessoas só são conhecidas na nossa bolha, que é uma bolha muito pequena. Essas pessoas não têm 1% do sucesso ou fama daquele MC de funk que não consegue formular uma frase sem colocar 747 gírias no meio. Tudo aquilo que é banal, rápido e idiota tende a ter mais alcance nesse mundo podre. Você percebe isso quando você instala um aplicativo de vídeos como o TikTok ou Kawaii e os primeiros vídeos recomendados são extremamente fúteis e que nada acrescentarão na sua vida. Depois de refletir um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão de que não vale a pena ser nerd nos dias de hoje, principalmente se você pensa em ser famoso. Mas claro que uma ideia que surge do nada na cabeça de alguém só é validada se tiver fundamento e pesquisa por trás. E eu passei alguns dias procurando e pesquisando sobre essa ideia. Vale a pena ser nerd hoje em dia? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender o que é ser nerd. De onde surgiu essa palavra, essa expressão? Ser chamado de nerd é algo bom ou algo ruim? A palavra nerd surgiu nos Estados Unidos e a sua origem é um pouco incerta, mas acredita-se que tenha começado a ser usada nos anos 50. A primeira aparição registrada foi no livro infantil Entering the Zoo, de Dr. Seuss, onde a palavra nerd é usada para descrever uma criatura engraçada e excêntrica. No entanto, na década de 60, nerd começou a ser associada a pessoas focadas em atividades intelectuais e acadêmicas, geralmente introvertidas e que não se encaixavam nos círculos sociais populares. Nos anos 70 e 80, o termo ganhou popularidade especialmente entre estudantes e na cultura pop, referindo-se a pessoas apaixonadas por tecnologia, ciências e hobbies considerados estranhos ou esquisitos. Desde então, o nerd passou a simbolizar mais que apenas um estereótipo social. Ele foi gradualmente ressignificado e hoje, muitas vezes, é um termo positivo, associado a expertise e dedicação em áreas intelectuais. Esses termos eu pesquisei e você que é nerd sabe que perante a massa, o nerd não é uma figura muito bacana, vamos dizer assim. Você é nerd mesmo. Então, eu sou da época, galera, que nerd era uma coisa ruim. Sim. Vocês lembram um pouquinho disso? Na época ainda era. Então, exatamente, porque quando eu comecei o canal Ei Nerd, eu lembro direitinho uns comentários ali embaixo. Nerd é você, seu arrombado, eu lembro disso. Esse movimento de zombar dos nerds começou nos anos 80 e 90. Chamar alguém de nerd nessa época era geralmente uma tentativa para diminuir ou ofender uma pessoa. Ser chamado de nerd naquela época costumava significar que a pessoa era vista como esquisita, socialmente frágil e focada em interesses pouco populares, como computadores, videogames, matemática ou ficção científica. E esse estereótipo foi reforçado pelo movimento dos filmes besterol americanos. Às vezes o personagem principal dos filmes era um nerd extremamente inteligente, mas com poucos amigos e extremamente incapaz de conversar com a garota mais bonita da escola. Ou quando o personagem principal não era um nerd, o melhor amigo dele era e o estereótipo era o mesmo. O esquisitão que só tinha um amigo, não gostava de festas, era horrível praticando esporte e amava computadores e videogames. A cultura pop reforçou esse estereótipo, mas, no entanto, a partir dos anos 2000 as coisas mudaram e os esquisitos ganharam força e voz. Fire a lot of people first? Não. No! Com o avanço da tecnologia e a ascensão de ícones do meio tecnológico como Bill Gates e Steve Jobs, a imagem do nerd se transformou positivamente. O nerd começou a ser visto como um cara maneiro, um cara bacana e atraiu até a atenção do sexo oposto. Hoje, ser chamado de nerd é muitas vezes um elogio, a pessoa pode ter te achado extremamente inteligente e dotada. Agora, precisamos entender também que existem tipos de nerds.
Tem o nerd da tecnologia, o nerd acadêmico, o nerd de jogos, o nerd da cultura pop, o nerd de música e arte e até o nerd de esportes. A cultura pop nos fez acreditar através de filmes, séries e desenhos que o nerd é só aquela pessoa que consegue resolver um problema matemático complexo em 2 segundos. Ou aquele cara que você pergunta qualquer coisa em qualquer área e ele vai te responder com um arsenal de dados e palavras difíceis como se ele fosse um computador humano. Sendo que a vida real não é bem assim. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa nerd, mas na minha área. Eu nunca tive muita familiaridade com matemática, por exemplo. Se você pedir pra mim desvendar um problema matemático complexo, eu vou ter a mesma velocidade de raciocínio que o Patrick Estrela. Mas vamos chegar no ponto principal do vídeo. Por que não vale a pena ser nerd no tempo moderno? A ideia de que não vale a pena ser nerd no mundo moderno reflete o fato de que, em muitos contextos, ser intelectualmente cauteloso pode ser uma desvantagem. As pessoas mais inteligentes costumam refletir muito, analisar riscos e avaliar possibilidades, o que pode acabar limitando suas ações e retardando suas decisões. Quantas vezes você pensou em criar algo, mas por fazer muitos cálculos e tentar pensar muito à frente, muitas possibilidades, muitas variáveis, muitos cenários de dar certo ou errado, você acabou desistindo da ideia? Já aquelas pessoas que não pensam tanto antes de agir costumam ter mais sucesso. O cara que grava vídeo no terrão gritando "receba" não fez nenhum cálculo referente se isso ia viralizar mundialmente ou não. Talvez isso sequer passou na cabeça dele. E isso vale para todos os conteúdos cringes da internet. As pessoas costumam ficar famosas porque simplesmente pegam a câmera e começam a gravar, falar besteira, fazer conteúdo que dá uma certa vergonha alheia, ou simplesmente se sexualizam para ganhar likes e validação do sexo oposto. Coisa que o nerd nunca faria nem se fosse pago. Agora, você pode estar naquele cenário que todo nerd passa de ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente dotada, mas está trancado no quarto e sente que a sua vida não vai pra frente. Às vezes, a solidão te assombra e parece que a vida de todo mundo é mais legal que a sua, mas isso é coisa da sua cabeça. O que alimenta essa visão de que a vida legal é aquela vida banal, de muita curtição e sacanagem, é as redes sociais. Então, se isso está te afetando, cara, se distancie das redes sociais ou pare de seguir pessoas que te fazem pensar isso. Na minha visão, ser esquisito nesse mundo vazio e promíscuo não é algo ruim, muito pelo contrário. Muitos grandes cientistas e físicos abraçavam a ideia de ser nerd porque viam isso como um estilo de vida. Físicos como Albert Einstein e Nikola Tesla defendiam o valor da curiosidade, da perseverança e do pensamento profundo, coisa que é rara hoje em dia. Ser nerd para ele significava não ter medo de questionar tudo à sua volta e buscar respostas para os mistérios do universo, sem se importar com o que o resto do mundo pensava. Einstein, por exemplo, sempre acreditou que questionar o óbvio levava a respostas incríveis. Ele mesmo dizia: "Não tenho talentos especiais, sou apaixonadamente um curioso." Eu vou te dar uma dica que, se você é intelectualmente avançado, você com certeza terá uma certa dificuldade em pôr em prática, mas isso pode te ajudar. Não seja tão focado em analisar todas as possibilidades de dar certo ou errado em algo que você está iniciando ou pensou em iniciar, como um negócio na internet ou um canal no YouTube. Foque mais em colocar suas ideias à prova no mundo real, para então, no meio do caminho, ajustá-las. Isso era o que movia esses gênios que eu citei agora há pouco a rapidamente colocarem suas teorias em práticas, mesmo que o prático fosse apenas um experimento em laboratório ou um cálculo no papel. Na minha visão, ser nerd é um superpoder que, bem usado, pode criar coisas incríveis e moldar o mundo. Como já dizia o tio Ben: escuta, com grandes poderes vem Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida...